Odirley, meu querido, sua pergunta, 1 minuto, formule sua pergunta em 1 minuto, por gentileza, pode abrir o seu som. Beleza. Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, no teu ponto de vista, não precisa a PL 1179, essa PL está sendo discutida, ser aprovada para poder realizar a Assembleia Virtual. Já pode e já devia estar acontecendo. Esse é o que você argumenta e que você defende. Roberto, 2 minutos. 2 minutos. Beleza. Odilei, eu vou ler aqui até em complemento ao que o Zain falou, com todo respeito também, né, Zain? Sim, eu conheço lei, eu sei lei, todo cidadão é obrigado a entender um pouco das leis. E eu sei que a nossa Constituição está acima de todas as leis, ou pelo menos em muitos casos deveria. Eu vou ler aqui o artigo 170 para dar um esclarecimento. Tá? Artigo 170 da nossa Constituição. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim a assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observadas os seguintes princípios. Não vou ler todos os outros, só vou ler o parágrafo único aqui que eu acho que é o mais importante. É assegurado a todos livre exercício de qualquer atividade econômica independente da autorização de órgãos públicos. Dito isso, respondendo ao Odilei, sim, Odilei, a gente não tem proibição nas assembleias virtuais, digitais e tudo mais. O que a gente tem, sim, são parâmetros para que as assembleias dentro dos condomínios sejam realizadas de uma maneira adequada, seja pela convenção, que assim o Código Civil permite, tem uma abertura para a gente olhar a convenção, e o que já está ali ditado na convocação das assembleias, o direito do voto, como ele vai ser computado, esse voto. Então, existe uma série de vícios nas assembleias presenciais que o pessoal, de forma desorganizada, quer levar isso para o mundo condominial rápido, e isso eu acho que é um risco. Vocês na Keeper têm que pensar nisso, porque senão pode prejudicar vocês. E com relação a poder ou não poder, Miguel, pode sim. Não há nenhum impedimento, não há nenhuma proibição legal para que isso aconteça dentro dos condomínios. Os condomínios precisam só tomar um cuidado de encontrar a tecnologia adequada, segura, de acordo até com o que a própria doutora Maia falou, que não incorra em erros. Porque se incorrer em erros, aí você vai ter razão, Alexandre vai ter razão, Caio vai ter razão, e todos aqueles que querem que tenha uma lei para regular. Porque às vezes as pessoas sem uma regulação fazem besteira, são apanhadas por oportunistas. E só para dizer uma coisa, eu não vendo software, tá? A gente presta serviços de administração de condomínios, a gente é uma administradora de condomínios. Então, aqui eu não tenho interesse nenhum em vender o software, até porque o software ele é gratuito na nossa operação. Tá bom? Ok, obrigado. Roberto, eu quero fazer uma pergunta para você. Primeiramente, eu discordo de você, você falou que nós, advogados, temos que cumprir as leis, né? Não, nós advogados fazem a operação das leis, nós somos operadores do direito. Isso, as leis são feitas para que toda a população siga e cumpra. Então, não são os advogados que cumprem leis. Quem cumpre leis são todos seres vivos, seres humanos. A partir do momento do nascimento até sua morte, tem leis, inclusive até após a morte existem direitos até ao corpo do cadáver. Mas o que eu quero lhe perguntar é o seguinte, nós temos uma lei, a LGPD, que é uma lei geral de proteção de dados, né? Como é que você enxerga se o seu sistema ele está adequado e está cumprindo essa lei? Você tem 2 minutos. Boa, Alexandre, boa. Deixa eu só tirar 2 coisas para não ficar dúvida aqui nas palavras, porque às vezes isso é uma interpretação, a interpretação pode ser equivocada. Quando eu falo oportunistas, eu quis comentar não da Keeper, porque a Keeper eu conheço o trabalho. Vocês estão tentando desenvolver realmente uma solução, estão envolvidos com isso. Mas tem oportunista desse mercado e não há como negar. E se a gente não alertasse as pessoas acabam sendo iludidas. Então, o alerta sempre é válido. E quando eu falo que os advogados trabalham só pela lei, você usa a palavra mais certa do que a minha, Alexandre. São operadores da lei. Então, se não há lei, vocês não operam. Se não há lei, vocês não têm a ferramenta para poder fazer as coisas acontecerem. Só que a iniciativa privada, para mim, para o Odilei, para qualquer empresário, para qualquer profissional, tem esse direito garantido. Então, a gente tem o direito à livre iniciativa. E a livre iniciativa pode ser as assembleias. Com relação à LGPD, a LGPD é uma lei importante, ela gera alguns impactos aí nos modelos de software, de tecnologia do passado, ainda não entrou em vigor, e até onde eu sei ela foi prorrogada, né, para o ano que vem, 2022, alguma coisa assim, enfim, ela foi prorrogada. Mas sim, está dentro disso, tem que cumprir, porque é lei. Se é uma lei, a gente tem que deixar as soluções todas alinhadas a isso, que já está. Não, ela não foi prorrogada ainda não, tá? Ela tem um vacatio legis de 2 anos, ela vai entrar em início, em agosto de 2020, que é agora, a PL 1179 que está justamente querendo fazer, se passar, vai prorrogá-la justamente
para que as empresas não tenham que cumpri-la fazendo as assembleias virtuais. Ou seja, mais uma insegurança jurídica. Nós temos hoje uma lei que vai trazer segurança jurídica para o usuário que vai dar todos os seus dados para uma empresa, e a PL vai retirar essa segurança e vai colocar que qualquer um, como ele falou, qualquer oportunista vai poder entrar no mercado e obter todos esses dados das pessoas e sem cumprir a lei, né? E só complementando, Roberto, quando você fala da omissão de que não tem lei, que nós só operamos o que tem lei, não, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui muito clássico, porque existe o costume, é um gerador também de norma. Então, nós não temos leis no país que ditem que quando você chega a um banco, chega a um supermercado, você tem que entrar numa fila. Não há legislação nenhuma que fale que tem que ter fila. E todos respeitam a fila porque o costume é um gerador do direito. Então, se nós quisermos processar alguém porque descumpriu a fila, ou que aconteceu algum problema, o operador de direito ele vai utilizar uma norma que não é lei para poder fazer o direito do seu cliente, e assim o Poder Judiciário vai poder validar isso pelo costume. Então, né, não se baseie só em lei, não, porque nós temos os princípios do direito que eles valem como força de lei também. Eu vou passar agora para algumas perguntas, 3 perguntas que eu anotei aqui, eu sei que estão chegando muitas, e vou passar aqui agora a primeira pergunta do Fernando Maia, foram os primeiros, tá, gente? Que foram fazendo as perguntas. Eu vou botar na tela, Roberto, a pergunta é para você, por favor. Tá? Ele pergunta ao Roberto, se a internet do condomínio cai ou o provedor fica sem contato e o condômino não consegue votar, como ficaria esse voto? Não sejaria uma impugnação futuramente? Eu acho que você já até respondeu sobre isso, né? Mas, por favor, vê se tenta responder em 30 segundos. Mas vale detalhar, sim. Não pode ter margem para isso. Se é um condomínio muito grande, se a assembleia vai ser algo longo, eu sou muito favorável à assembleia aberta, aquela assembleia híbrida que alguns estão chamando, né? Que você abre ela num dia e fecha em outro dia com prazo pré-determinado. É claro que antes de acontecer isso tem que ter uma aprovação numa assembleia convencional, ou que ainda seja uma assembleia virtual, mas que ratifique isso. Enfim, cada caso é um caso. Mas se cair a internet, se a ferramenta acontecer isso, você corre o risco aí de ter essa assembleia impugnada. Então, esses cuidados têm que ser feitos e não é só pegando qualquer ferramenta, um Zoom, por exemplo, e sair para fazer assembleia. Eu já falei isso em outras ocasiões e repito aqui. Ok, Roberto. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta agora aqui. Só um instante. Deixa eu ver aqui. Para você, Roberto, na tela. Vamos lá. Há meios tecnológicos de certificação das veracidades das informações? Se não há lei específica, como há validade jurídica pela não certificação dessas veracidades das informações? O problema não está na lei, está na veracidade da informação. Se a gente conseguir fazer um voto e garantir a veracidade dele, a Assembleia está válida. Como você pode garantir, a princípio não está previsto nenhuma lei, né? Como que a gente dá veracidade ao voto, aquele levantar de mão que alguém deu lá na Assembleia Presencial? Onde que está escrito na lei que você consegue provar isso aqui? O fato é, se você tiver como fazer a auditoria desse voto, como ele aconteceu, por hora, por certificação digital, existe um leque, um menu enorme de opções para você usar dentro do condomínio. Até numa das lives que eu fiz, falaram sobre reconhecimento facial, por exemplo. Então, assim, há uma série de opções. Agora, qual é o melhor desse cardápio? Se você pegar a empresa errada, a pessoa errada ou a assessoria errada, você vai fazer besteira. Então, não há legislação que diga como que você dá veracidade ao voto, mas como você pode auditar isso. Então, se você não consegue hoje auditar um levantar de mão dentro de uma assembleia, que na maioria não dá, 90 e poucos % não dá porque não gravam vídeo de quem levantou a mão, como que você tem veracidade nisso? Né? Então, eu acho que é um paralelo que a gente tem que fazer e levar esse ambiente de hoje para um melhor. Tá? Então, na verdade, o que você precisa é auditar o voto, não garantir a veracidade, porque a própria auditoria garante essa veracidade. Doutor Caio levantou a mão, doutor Caio, quer falar? Eu queria só fazer um adendo aí, nesse ponto aí, eu entendo que não teria maiores complicadores, até trago aqui uma medida provisória que é de 2200/2, que foi regulamentada em 2001, que foi aprovada em 2001, onde fala que no Brasil, pela infraestrutura das chaves públicas brasileiras, ICP, que tem
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informática, fica liberado o certificado digital. Nós que somos advogados, utilizamos ele com muita recorrência nos processos digitais. Então, acho que quanto à forma da veracidade, da autenticidade de ser o condômino, o votante ou o participante, essa dificuldade acho que nem teria. Aí eu não vejo esse como problema. E aí, volto a dizer mais uma vez, gente, assim, eu sou extremamente defensor das assembleias virtuais, desde que tenha eu acho que vai revolucionar. Eu acho que é uma tendência natural. Ok, Caio. Doutora Maia, pergunta para a doutora. Quais as regras da ADRECRISTO? Pré-requisitos que devem ser cumpridos para mostrar que a assembleia virtual é válida? Bom, o que se tem exigido nos condomínios de multipropriedade, que são condomínios residenciais com a mesma natureza residencial, né, embora de segunda residência, a única diferença é que existem mais famílias que compartilham esse imóvel, mas ele é um condomínio edilício em regime de multipropriedade. O que os cartórios estão exigindo é que exista uma relação de quem efetivamente ingressou. Isso a gente consegue fazer eletronicamente, através do login, da senha da pessoa, através de uma ferramenta RD. Quando você manda um e-mail, você tem uma ferramenta RD que fala até quando a pessoa abriu esse e-mail. Então, isso a gente tem que apresentar, que é como se fosse, entre aspas, a lista de presença, e os cartórios têm exigido também que no edital esteja absolutamente especificado em que site que a pessoa entra, o que acontece, tem que o caminho tecnológico tem que estar bastante acessível e expresso no edital. Isso é o que eu tenho visto, pelo menos nos cartórios aqui no Brasil, sendo exigidos dessa maneira, e obviamente você tem que ter o registro, né, dessa votação de uma maneira eletrônica, para caso alguém no futuro, eu quero saber por que teve 40 votos e do outro 30, esses dados possam ser puxados e consultados a qualquer tempo, inclusive até judicialmente. Ok, doutora Maia, quer complementar alguma coisa, Odilei? Você levantou a mão? Não? Ok? Posso falar? Pode, 30 segundos. Tá. Só para tentar dar um parecer até aqui com vocês, eu agradeço essa oportunidade, até me sinto assim, né, numa sabatina aqui, né, de especialistas que são vocês no direito condominial. Tudo que a gente está conversando aqui é para realmente evoluir nesse mercado. E eu queria só dizer uma coisa sobre as tecnologias, sobre as soluções. A Assembleia, que as pessoas conhecem, é a ponta do iceberg. Por trás da realização dessa Assembleia existe todo um aparato que deve ser respeitado por legislação e por operação. Convocação de todos os proprietários, a questão do direito de participação para os que estão quites, uma série de coisas. Se as pessoas só focarem a reunião e esquecerem de analisar como está sendo feito esse bastidor, a Assembleia vai ficar impugnável. Eu mandei até alguns gráficos analíticos nas redes sociais esses dias atrás, mostrando isso. O quanto é impugnável uma Assembleia presencial e quanto poderia não ser uma Assembleia via web. O quanto pode ser impugnável uma Assembleia tipo videoconferência como essa e o quanto não seria se usasse somente as ferramentas mais simples da internet. Então, a questão não está no aparato, né, muito tecnológico e muito mirabolante. É simples. Só precisa ter a análise e a prestação de serviço correta nessa realização das assembleias digitais.